Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos tratando sobre as questões jurídicas envolvendo a Lei Complementar número 100. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Letícia Webb, que é advogada na comarca de São João del Rei e vice-presidente da 37ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Letícia, tivemos algumas participações aqui no intervalo. Primeiro, a Lucimara. Obrigado, Lucimara, pela sua participação. Parabenizando a senhora pelo belíssimo trabalho que a senhora vem fazendo na nossa comarca. Lucimara, muito obrigada. Fico honrada. Temos também a participação da nossa querida doutora Juliane Menezes Machado, que gostaria de parabenizar a nossa vice-presidente, a doutora Letícia, pelo valoroso esclarecimento aos servidores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, doutora Juliane, pela sua participação. Doutora Juliane, muito obrigada. E nós estamos aqui para poder realmente fazer esse esclarecimento da melhor forma possível para os servidores, né? É essa mensagem que a gente quer passar para eles. Obrigada. E temos aqui ainda, doutor, uma pergunta da Maria Geraldo do Centro. Obrigado, Maria Geraldo, pela sua participação. Ela quer saber o seguinte: legalmente, o governo não poderia ir renovando o contrato desses servidores ex-efetivados ou designando-os até que eles se aposentassem para eliminar, como ela disse aqui na pergunta, as pessoas que estão envolvidas nessa questão da Lei 100? Maria das Graças, vamos dizer que legalmente essa situação não seria possível. Porque o que acontece? Com a inconstitucionalidade da lei, do dispositivo da lei em 2014, foi-se necessário fazer um novo concurso público. Então, os critérios para poder preencher as vagas nas secretarias de ensino, nas escolas estaduais, seriam primeiro aqueles que foram aprovados no concurso público. E, em consequência disso, surgindo novas vagas, poderiam-se até contratar novos servidores, inclusive esses que foram abrangidos pela Lei 100, para se fazer novos contratos, se fazer novas designações. Mas ao questionamento que a senhora nos fez, ir renovando este contrato até que acontecesse a aposentadoria, isso não seria possível, porque já não se há de falar mais que existe um vínculo a partir da inconstitucionalidade dos ex-efetivados com a instituição atual. Então, isso não seria possível. Somente a questão dos contratos, mas até a aposentadoria não seria possível. Como a senhora esclareceu anteriormente, até oportuno essa pergunta da Maria Geralda para a gente poder reavivar essa questão. Porque, como a senhora disse, o vínculo que eles tinham quando da Lei 100 é um. O que eles vão ter a partir de agora, apesar do MASP continuar sendo o mesmo, é outro, não é isso? Isso mesmo, doutor Rafael. O vínculo que a lei, vamos dizer que o legado que a Lei 100 nos deixou foi um vínculo de 8 anos, que com a sua criação em 2007, até com a declaração da sua inconstitucionalidade em abril de 2014, mas com a sua abrangência até 31 de dezembro de 2015. Então, há de se falar, nos casos, que o vínculo existe durante este período, mas que, a partir deste ano de 2016, o vínculo existente já é um outro. Porque aí, no caso, os servidores, para ingressarem no quadro de pessoal do Estado, teria que fazer um novo concurso público, igual o doutor Rafael deixou muito claro aqui, aí, no caso, seria uma nova admissão em relação ao Estado, mas continuando com a mesma matrícula. E o porquê de continuar com a mesma matrícula? Porque esse servidor, ele tem todo um histórico perante o quadro de pessoal do Estado. Então, ele jamais poderia perder este histórico existente. Este foi o principal objetivo. Bom, doutora, o Cláudio também está participando com a gente aqui. Obrigado, Cláudio, pela sua participação. Obrigada. E, mais uma vez, para parabenizar a senhora pelo excelente trabalho que tem feito e pela competência enquanto advogada. Obrigada, Cláudio. Nós recebemos também, doutor, uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar, mas já agradeço a sua participação. E ele quer saber o seguinte, ou ela, né? O servidor ex-efetivado, ou ex-lei 100, como ela chamou aqui,
ele vai ter direito a se aposentar pelo INSS ou não? Como fica essa questão? É uma questão realmente que nos traz à baila, vamos dizer assim, uma nova situação. O que acontece? Esses servidores, os ex-efetivados, são servidores que, durante o trâmite da Lei 100, eram considerados servidores, né, do nosso Estado. Com a inconstitucionalidade deste dispositivo, eles deixaram de ser servidores e passaram a ser abrangidos por um regime seletista, que é o regime da consolidação das leis do trabalho. Então, respondendo a sua pergunta, eles passam a ter todos os direitos em relação àqueles preenchidos pela consolidação das leis do trabalho. Inclusive, um dos direitos que o servidor pode pleitear é a questão do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, durante todo esse período abrangido pela Lei 100, vamos dizer então assim, os 8 anos. E também nós teríamos que ver, ainda não temos nada concreto em leis específicas, a respeito da questão da contribuição do INSS. Porque esses servidores eram abrangidos por um regime previdenciário do IPSENG. E agora, com essa inconstitucionalidade desse dispositivo, este recurso teria que ser migrado para o INSS, mas ainda não há nada de concreto a respeito desse assunto. Doutora, até aproveitando que a senhora tocou no assunto do FGTS, nós tivemos aqui a participação da Maria Lúcia. Obrigado, Maria Lúcia, pela sua participação. Ela é uma ex-efetivada e ela quer saber justamente dessa questão do FGTS. Aí, se a senhora pudesse assim, repetir só para esclarecer com mais detalhes a questão jurídica do FGTS em relação aos ex-efetivos. É claro, volto a deixar em destaque aqui a questão, vamos dizer, da mudança funcional deste profissional que era abrangido pela Lei 100. Enquanto abrangido pela Lei 100, o ex-efetivado, ele era um servidor. Após a declaração dessa inconstitucionalidade, ele deixa de ser um servidor e passa a ser um profissional abrangido pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Podemos chamar ele de empregado? Podemos dizer empregado, né? Que é a qualificação que se dá para a pessoa que presta um trabalho abrangido pela CLT. Então, uma ótima qualificação, uma ótima definição. Então, o que acontece com esse servidor? Ele passa a ter todos os direitos abrangidos pela consolidação das leis do trabalho. E o FGTS é um desses direitos. Traz-se aqui a questão do recolhimento do FGTS durante os 8 anos de abrangência da Lei 100. Porque há de se deixar claro que, se ele passa a ser um empregado, ele tem direito ao FGTS, então tem que se fazer o recolhimento desse servidor durante os 8 anos passados, porque esse ex-efetivado não pode ter prejuízo em relação ao estado que ele se encontra atualmente. Bom, doutora, a senhora também tocou, diríamos assim, rapidamente, e eu acho interessante a gente falar disso, da questão das contribuições ao IPSENG ou da questão da previdência própria. Porque eu acredito que isso seja uma dúvida muito comum, muitas pessoas não sabem, mas o regime de previdência do Estado, né, do servidor público, ele é um. E o regime geral de previdência, que é daquela pessoa que não tem um vínculo com o Estado, ou enfim, que é do trabalhador, vamos dizer assim, bem a grosso modo, é junto ao INSS. Então, muita gente pensa assim, mas ele era servidor, mas ele já não contribuía com o INSS, então por que vai voltar, por que não vai? Como ficam essas contribuições que foram feitas para a previdência própria daqueles que eram então efetivados e a partir de agora? O que aconteceu? Eles perderam essas contribuições? Como é que ficou definido juridicamente essa questão? Para a gente poder qualificar o regime próprio
de Previdência dos Servidores do Estado é chamado de IPSENG. Então, durante esses 8 anos de vigência da lei, os servidores tiveram o recolhimento através desse regime próprio. Com a declaração dessa inconstitucionalidade, há de se falar que os ex-efetivados terão que passar a contribuir para o regime geral, que é o INSS. Só que, contudo, ainda não há definido se realmente irá ser procedido dessa maneira. Até porque o INSS ainda não organizou como será esse procedimento com o Estado em relação a essas contribuições. Mas há de se deixar claro para o telespectador, para os servidores, né, que são atualmente ex-efetivados, que prejuízos eles não haverão de ter, porque é um direito adquirido que eles tiveram durante esse período e, com certeza, será tomada uma postura que irá trazer os benefícios e não trazer prejuízos para os servidores, isso pode ter certeza. Ok. Doutor, uma última perguntinha, porque nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Felizmente, o nosso tempo aqui é muito curto. Sim. E tinha um monte de coisa aqui ainda para a gente debater, mas vamos lá. Esses ex-efetivados abrangidos pela Lei 100, eles têm algum amparo jurídico para resguardar os seus direitos? Como é que fica essa questão desses ex-efetivados? Com certeza há de se ter um amparo jurídico, até porque os ex-efetivados, né, tiveram esse prejuízo, eles podem pleitear ações para poder resguardar o direito. E essas ações são pleiteadas em relação ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, até pelo fato deles estarem no estado hoje de seletistas, que são aqueles amparados pela consolidação das leis do trabalho. E há que se falar também numa questão sobre uma indenização de dano moral por esse período. Porque os servidores que, durante a Lei 100, tiveram todo um amparo jurídico para ter a sua estabilidade até a aposentadoria, os servidores que tiveram também um regime próprio de previdência do Estado, que é o IPSENG, os servidores que tinham a tranquilidade de terem o seu trabalho, desempenharem as suas funções, hoje em dia já não conta mais com nenhum tipo de garantia em relação a isso, ou seja, o prejuízo foi muito grande. Então, deixa de ser somente um mero aborrecimento, e sim um constrangimento muito grande que esses servidores sofreram. Então, eles terão um amparo jurídico neste sentido, de pleitear esses direitos, tanto em relação a essa indenização por dano moral e também em relação ao FGTS. E uma nova questão que há de se discutir é em relação ao regime do INSS, sobre como será feita essas contribuições a partir de agora. Então, no caso, esses seriam alguns benefícios que podem ser pleiteados para esses servidores abrangidos pela Lei 100. Ok. Bom, doutor, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no programa e deixo o espaço para a senhora deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Doutor Rafael, também agradeço ao senhor pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também essa distinta casa e emissora, TV Campos de Minas, por essa oportunidade. E deixo aqui todo o amparo que for necessário para os telespectadores, principalmente aqueles abrangidos pela Lei 100, pois nós sabemos que estamos vivenciando, às vezes, um período de crise no nosso país e os servidores, os efetivados, passando também por esse transtorno, pois hoje se encontram numa situação de total desamparo. Gostaria de deixar aqui também o meu amparo e o meu suporte em relação a isso. E também gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres da nossa sociedade são-joanense, pois nós estamos, hoje já é o dia 2 de março, estamos no mês da mulher advogada, no mês da mulher na nossa sociedade. Gostaria de deixar aqui o meu grande abraço para as mulheres profissionais, para as mulheres que são mães, para as mulheres que são donas de casa e a nossa importância da mulher enquanto profissional, dona de casa, na nossa sociedade, cada uma contribuindo da melhor maneira possível.
Fica o meu abraço para todos e uma boa noite. Bom, eu também agradeço muito a participação da senhora aqui. Peço desculpas aos nossos telespectadores, porque infelizmente foram muitas perguntas e nós não conseguimos encaixar todas aqui para serem respondidas. Se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h40 da manhã e todas as sextas-feiras às 10 da noite. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa e um debate jurídico para esclarecer os nossos queridos telespectadores. Muito obrigado pela sua paciência e sua audiência. Até lá!